Olá, pessoal! Vamos iniciar então a nossa disciplina em tratamento de esgoto, contextualizando todos os fatores que afetam a seleção de tecnologias de tratamento. Para iniciarmos, selecionei uma reportagem sobre saneamento básico. O que é o saneamento básico? É o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e é definido pela Lei 11.445 de 2007 como o conjunto dos serviços de infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Pessoal, convido vocês a acessarem o link para a reportagem que eu comentei. Vamos lá? Na Roma Antiga, somente os romanos mais abastados, políticos, soldados, nobres, poderiam usar os banheiros públicos. Isso mesmo, banheiros públicos. Eram assentos onde, abaixo dos assentos, havia água corrente que levava os dejetos do Fórum Romano, que até então os banheiros públicos eram do Fórum Romano, para longe da civilização. E, para se limpar, compartilhavam uma esponjinha. Para evitar essa exposição pública, qual que foi a próxima invenção? Sim, os vasos sanitários residenciais. Essa foto, pessoal, eu tirei num castelo em Londres. Subindo as escadas do castelo, à minha esquerda eu vi a latrina. Era uma estrutura como essa, uma abertura, e as fezes, os dejetos, caíam no terreno abaixo ao lado do castelo. Mas enfim, ele não estava no castelo, estava abaixo do castelo. Muitas vezes ficava a céu aberto, o que proliferava sempre doenças para a saúde humana. A primeira rede coletora de esgoto que foi registrada foi a Cloaca Máxima, também em Roma. Para que a água pudesse encaminhar os dejetos para longe das residências ou locais mais importantes da cidade, foi feita a Cloaca Máxima. Bem, em termos de tecnologias, evoluímos gradualmente até chegarmos nos sistemas de coleta e de tratamento de esgoto que conhecemos hoje. Portanto, pela Lei 11.445, que eu havia comentado, o saneamento envolve 4 ramos. O primeiro ramo que vamos comentar é a coleta, transporte e gestão dos resíduos sólidos. O próximo ramo é o sistema de drenagem urbana, a contenção de picos de água pluvial, toda a parte de hidrologia, a prevenção de enchentes. Para vocês terem uma ideia, aqui em Ponta Grossa sempre temos alguns problemas pontuais de pico de precipitação. Outro ramo do saneamento básico é a captação, o tratamento e a distribuição de água com qualidade que atenda à portaria de potabilidade. E o nosso foco aqui da disciplina, que é dentro do saneamento básico, é a coleta, o afastamento, o tratamento e disposição final de esgoto sanitário. Bom, pessoal, dentro desse tópico aqui, dentro desse ramo da legislação, nós trabalharemos especialmente com o tratamento e disposição final do esgoto sanitário. O saneamento ambiental é a mesma coisa do que saneamento básico? O saneamento ambiental, o saneamento básico nós já sabemos, envolve essas 4 vertentes aí. E o saneamento ambiental, ele é mais abrangente do que o saneamento básico. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o saneamento ambiental é o controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. Além dos 4
podemos incluir aí também a poluição do ar, a emissão de gases, a poluição sonora, a poluição visual, a ocupação desordenada do solo, margens, rios, morros, enfim, é um pouco mais abrangente. Bom, conhecemos, né, eu comentei com vocês que nós evoluímos até o nosso sistema de esgotamento sanitário atual. Pessoal, existem alguns tipos do sistema de esgotamento sanitário. O principal, o inicial, enfim, foi o sistema de esgotamento unitário. No sistema de esgotamento unitário, como vocês podem ver, né, temos aqui o esgoto sanitário sendo gerado pontualmente, assim como a água pluvial que cai nas cidades, né, vai para a mesma tubulação que o esgoto sanitário. Tanto a água pluvial como o esgoto gerado nas cidades, eles são encaminhados ou devem ser encaminhados para as estações de tratamento de esgoto. Vejam, pessoal, que no sistema unitário, a rede de coleta é projetada com mais ou menos 25% da capacidade de vazão, que é referente aos esgotos. 75% é referente à água de chuva. Portanto, a estação de tratamento de esgoto, ela é projetada para os 25% de esgoto. Mas em dias de chuva, o que acontece? Em dias de chuva, há um bypass que libera tudo para os rios, pois já está tudo diluído mesmo. Nos dias secos e de sol, os 25% de vazão são oriundos praticamente do esgoto sanitário. Assim, essa vazão vai para a estação de tratamento de esgoto para tratamento, uma vez que, por não estar diluído, pode promover mau odor e promover a mortandade de peixes quando disposto diretamente em cursos hídricos. A rede de coleta fica superdimensionada nesse sistema, mas é assim que funciona o esgotamento unitário. Temos as redes, só para vocês terem uma ideia, as redes de drenagem das águas pluviais aqui em Ponta Grossa, elas são de responsabilidade do município. Em muitos municípios também é de responsabilidade municipal. As companhias de saneamento, elas cuidam da rede coletora de esgoto. Elas são terceirizadas pelos municípios. Mas nós temos ainda um sistema de esgotamento que é o esgotamento parcial. Porém, pessoal, tanto o esgotamento unitário como o esgotamento parcial, hoje já não está sendo mais aceito. Já não se pode mais implantar esse tipo de esgotamento unitário, salvo casos raríssimos. Bom, qual o sistema então que nós podemos aplicar e que estão sendo utilizados hoje? É o sistema individual, ou seja, o sistema separador absoluto. Nesse sistema, pessoal, o esgoto da cidade, ele vai para uma tubulação diferente da tubulação de água pluvial. Nesse caso, as águas pluviais, elas são captadas por essa tubulação e à medida que há um curso hídrico, uma água superficial, pode ser lançada de forma múltipla, né, ou ter lançamentos múltiplos ao longo deste corpo hídrico ou de outros corpos hídricos, tá? Já o esgoto sanitário, oriundo aí da urbanização, para onde que ele vai? Ele vai para estações de tratamento de esgoto. Aí sim está correto, né? A tubulação ela é dimensionada e assim como a estação para o esgoto sanitário. Gostaria de fazer algumas considerações com vocês sobre conceitos e terminologias que são usadas na área para que fique claro para todos, para todas as formações aí. Pessoal, na residência temos duas águas que são geradas, as águas cinzas e as negras. As águas cinzas elas são provenientes dos lavatórios, chuveiros, tanques, máquinas de lavar roupa e louça.
e elas não contêm diretamente as fezes e urina humanas. Já as águas negras, elas seriam as diretamente das descargas de vasos sanitários. O esgoto doméstico, portanto, ele é composto pelas águas cinzas e negras. O esgoto sanitário, pela NBR 9648 de 86, é composto pelo esgoto doméstico. Mas uma empresa, não é nível doméstico, ele também gera esgoto sanitário. O esgoto urbano deve ser composto apenas pelos esgotos domésticos sanitários, mas nem sempre, porque podemos ter a contaminação por despejos não domésticos, os comerciais, industriais. A estação de tratamento de esgoto está sempre preparada, sempre projetada para receber os esgotos domésticos sanitários. Efluente, pessoal, é tudo que sai de um processo e afluente é tudo que entra em um processo. É a água residuária bruta, seja ela qual for, que entra. Então, por exemplo, posso dar que uma estação de tratamento de esgoto é o processo total. O afluente que entra na estação é o esgoto bruto. O efluente que sai da estação é o esgoto tratado. E como que é a distribuição da estação de tratamento de esgoto no município? Onde é que ela fica alocada? Vamos ver? Peguei aqui como exemplo para vocês a bacia hidrográfica do Rio Tibagi. Observem que nós temos Ponta Grossa, o Rio Tibagi percorre toda a bacia hidrográfica. Iniciamos aqui com Ponta Grossa. Ponta Grossa, todos os pontos pink, vocês podem observar que nós aqui temos 10 estações de tratamento de esgoto. Por que 10? Devido ao relevo e à expansão urbana territorial. Em Ponta Grossa contamos com 311 mil habitantes. Aqui temos 12 bacias, subbacias hidrográficas. Então, diante desse relevo, há necessidade de termos mais estações de tratamento de esgoto, porém menores. Pegar aqui também como exemplo para vocês a cidade de Londrina e Cambé. Londrina e Cambé juntas contam com 7 estações de tratamento de esgoto, com mais de 500 mil habitantes. Então, a estação, o número de estações depende muito das subbacias hidrográficas da região. Por curiosidade, trouxe para vocês aqui o ranking do Instituto Trata Brasil. Esse ranking ele é feito pelo Instituto com base no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico. Nesse caso, esses dados foram divulgados em 2018, mas os dados são de 2016 e 2017. Vou usar como exemplo a cidade de Ponta Grossa. Hoje, Ponta Grossa está em 14ª posição de melhor saneamento básico, com melhores condições de saneamento básico. Ponta Grossa já foi a 7ª posição há 3 anos atrás. Mas, pessoal, o que tem a ver esses índices todos? Depois eu convido você a dar uma olhada no site do Instituto Trata Brasil para ver como que está a tua região aí. Mas o que esses dados, esses índices, esse ranking tem a ver conosco? Tudo o que é referente ao esgoto impacta certamente na saúde humana. Aqui nós podemos observar as doenças que os municípios constataram com dados apurados de 2017 sobre endemias e epidemias. Endemia, só para lembrar a todos, é a doença infecciosa que ocorre habitualmente e com incidência significativa numa população ou região. Como exemplos, nós temos a febre amarela, a malária, a leishmaniose, etc. A epidemia já é uma doença infecciosa de caráter transitório. Ataca simultaneamente grande número de indivíduos numa determinada localidade. Os exemplos mais comuns nós temos vírus ebola, varíola, gripe espanhola, cólera, dengue. São doenças endêmicas, as que existem de forma constante em determinado lugar.
independente do número de doentes. Já a epidemia é o surgimento rápido da doença, afetando um grande número de pessoas. Nesse caso, pessoal, nesse slide aqui, vocês podem observar como está a distribuição das doenças. Todas assinaladas com setas são doenças oriundas por falta de saneamento básico. As setas que estão em laranja são devidas à picada de inseto que se desenvolve em águas paradas. Bom, o esgoto gerado tem que ser coletado e tratado, certo? Para responder essa questão, temos que fazer algumas considerações. Vamos lá? Bom, qual a necessidade, então, pessoal, de tratar o esgoto? Qual nível de tratamento nós temos que dar ao esgoto? Bom, inicialmente, nós temos que computar o quê? Então, aqui eu tenho uma determinada região, algumas edificações em que nós temos como input a água potável, tá? Como output ou como saída, aqui nós temos o esgoto sanitário que cai em todos os coletores secundários, primeiramente nos prediais, depois nos secundários, e na sequência ele é encaminhado a uma estação de tratamento de esgoto, que é onde nós vamos aprofundar um pouco a nossa disciplina, tá? Bom, esse esgoto, após um determinado tratamento, que aqui eu só ilustrei algumas 5 operações de tratamento de esgoto, mas após o tratamento o esgoto vai sair e ele vai para onde? Né? Em geral, a destinação final dos esgotos das cidades são os corpos hídricos superficiais, de águas superficiais. Esse rio, pessoal, ele vem com uma determinada característica amontante. No ponto de mistura, aqui no ponto de lançamento, é o ponto de mistura que nós vamos falar um pouco para vocês. Após esse ponto de mistura, logicamente que vai acontecer o quê? A diluição desse esgoto, né? Que não necessariamente, nem sempre, é a mesma qualidade do rio. O rio, ele tem uma qualidade segundo as legislações CONAMA, número 357, e o esgoto ele tem que atender basicamente o padrão de lançamento da 405 do CONAMA também, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Bom, pessoal, depois desse ponto de mistura, o rio continua o seu curso normal, mas agora com um pouco a mais, com uma determinada vazão, que é a vazão de esgoto, vazão e características. A partir daqui, pessoal, nós vamos contar com a autodepuração do corpo receptor. A autodepuração vai ser o objetivo de uma das nossas aulas. E o que significa autodepuração? É como o rio vai se comportar se ele tem a capacidade de voltar algumas características como estava a montante, tá? Se sim, né, se após todo o tratamento o rio atende a legislação e ele tem capacidade de autodepuração, ótimo, tá tudo bem, o nosso sistema de tratamento está bem projetado. Porém, se não atende à nossa legislação, né, eu citei aqui a CONAMA, mas também nós temos legislações e portarias locais que também têm que ser atendidas. Bom, se não, então, pessoal, o que fazer? Nós não podemos mandar essa despejo para comunidades a montante, né? Temos que trabalhar, então, com recursos físico-financeiros disponíveis para melhoria da estação ou elaboração de um projeto de uma nova estação. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu trouxe aqui os padrões básicos para água doce e águas superficiais, tá? Água doce superficial. Nós temos na legislação a classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Vejam que as classes que permitem um determinado valor, né, que tem um valor, são as classes de 1 a 4. A 4 não tem uma especificação muito aprimorada, mas enfim, vamos nos ater aqui, por exemplo, à classe 2. Um rio de classe 2, ele pode receber o esgoto e ele deve, tratado, e ele deve continuar o seu curso hídrico, por exemplo, com uma DQO, que é a demanda química de oxigênio. Nós vamos trabalhar com esses conceitos na aula subsequente. Ele tem que ter essa DQO, que é a quantidade de matéria orgânica,
até 5 miligramas por litro. O oxigênio dissolvido deve ser maior que 5. O fósforo, 0,1, de até 0,1. O nitrogênio pode estar até 3,7. O nitrogênio aqui ele varia um pouco, aqui principalmente, com os níveis de pH, as faixas de pH do corpo hídrico. Mas enfim, eu coloquei aqui os limites máximos para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, vocês vejam que, só para ter uma ideia, a carpa, a tilápia, que são peixes amplamente consumidos aqui no estado do Paraná, eles têm a necessidade de manter o corpo hídrico de 4 a 5 miligramas de oxigênio por dissolvido. Se diminuir muito, há mortandade de peixes e de todo tipo de flora e fauna do corpo hídrico. Resumindo então, pessoal, a tecnologia a ser aplicada na estação de tratamento de esgoto deve ser proposta de acordo com o corpo hídrico receptor, que em geral são águas superficiais e seguem legislações próprias, das características da água jusante do ponto de lançamento e seus usos, jusante e montante, da capacidade de autodepuração do rio, que também é objeto de aula nossa, da intensidade e diluição do esgoto de água verificado pela concentração do composto a jusante do ponto de lançamento, da legislação ambiental vigente e das consequências dos lançamentos de esgoto nos rios. Bom, finalizo aqui com vocês, convido vocês a participarem da atividade número 1, dessa unidade 1, então a unidade 1 teremos uma atividade. Nessa atividade, pessoal, ela é composta por um questionário de 20 questões, onde você vai me dizer se a afirmação que eu faço é correta ou incorreta, como se fosse verdadeiro ou falso, mas é correto ou incorreto. Bom, a cada acerto você vai ganhar um ponto. Ao final você pode conseguir 20 pontos, máximo. Se você não atingir os 20 pontos, porque essa atividade ela é para testar os nossos conhecimentos, ver até onde eu estou, até onde eu consigo entender todos aqueles conceitos, aqueles conteúdos que estão na atividade número 1. Se você não atingir o valor máximo ou o valor desejado, você quiser refazer a unidade, a atividade dessa unidade, você vai poder refazer, mas ao final da disciplina. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, me inscreva, estarei sempre à disposição. Abraço, pessoal, até a próxima unidade.